As 48 leis do poder à luz dos princípios imutáveis. O poder sempre existiu. Antes do dinheiro, antes dos governos, antes das empresas, o poder já moldava destinos. Ao longo da história, reis, generais, líderes e estrategistas entenderam algo que muitos ignoram até hoje. O mundo não funciona apenas com boas intenções. O livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, não ensina o que é certo ou errado. Ele revela como o poder funciona na prática. Mas aqui está o perigo. Quando essas leis são usadas sem sabedoria, elas se transformam em manipulação, orgulho e destruição. Por isso, neste vídeo, nós não vamos apenas repetir leis. Vamos filtrar cada uma delas à luz de algo maior, mais antigo e imutável. Princípios. Princípios que aparecem na Bíblia, na história e na vida real. Algumas leis revelam estratégias úteis, outras servem como alertas do que não fazer. Todas, porém, ensinam como o poder age quando o caráter falha. Aqui, o objetivo não é dominar pessoas, mas desenvolver discernimento. Porque o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em governar a si mesmo. Antes do poder, existe um princípio. Este é o canal Princípio Imutável. Princípio 1. Autocontrole. O verdadeiro poder começa dentro. Nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. O que o livro ensina? Robert Greene mostra que a perda de poder quase sempre começa pela perda de controle emocional. No livro, vemos repetidamente que raiva, impulsividade, vaidade, necessidade de provar algo levam pessoas inteligentes a decisões precipitadas, conflitos desnecessários e quedas públicas. Governantes, líderes e estrategistas que caíram não foram derrotados por inimigos externos, mas por emoções internas mal controladas. O livro não ensina moralidade. Ele apenas revela um padrão histórico. Quem não se controla é controlado. O princípio imutável. Autocontrole é a base de todo poder duradouro. Antes de tentar influenciar o mundo, é preciso governar a si mesmo. Quem reage a tudo, perde autoridade. Entrega poder aos outros, se torna previsível. Já quem domina suas emoções, pensa com clareza, escolhe melhor suas batalhas, constrói respeito silencioso. O autocontrole não é fraqueza, é força madura. Conexão bíblica. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Provérbios 16:32. Contexto simples do versículo. Na antiguidade, conquistar uma cidade era o maior símbolo de poder militar. Salomão, porém, revela algo contraintuitivo. Dominar a si mesmo é maior conquista do que dominar territórios. A Bíblia ensina que força exterior impressiona, mas força interior sustenta. Sem domínio próprio, toda vitória externa é temporária. Aplicação na atualidade. Hoje vivemos na era da reação imediata, exposição excessiva, respostas impulsivas, conflitos públicos, redes sociais são provas disso. Muitos perdem oportunidades, reputação, relacionamentos, autoridade. Não por falta de talento, mas por falta de autocontrole. Quem controla suas emoções, responde, não reage, observa antes de agir, escolhe o momento certo. Isso é poder silencioso. Alerta importante. O livro mostra como o poder funciona, mas a Bíblia mostra como o poder deve ser sustentado. Sem autocontrole, estratégia vira manipulação, influência vira abuso, poder vira queda. Por isso, o autocontrole não é apenas estratégico, ele é espiritual e moral. Fechamento do princípio. Quem não domina suas emoções sempre estará nas mãos de quem sabe provocá-las. O primeiro princípio imutável do poder é claro. Antes de tentar controlar circunstâncias, aprenda a governar a si mesmo. Princípio 2. Discernimento sobre intenções. Nem tudo deve ser dito, nem toda intenção revelada. O que o livro ensina. Em As 48 Leis do Poder, Robert Greene mostra que muitas quedas não acontecem por falta de capacidade, mas por excesso de exposição.
Ao longo da história, líderes, estrategistas e governantes perderam posição porque falaram demais, revelaram planos cedo demais, confiaram em pessoas erradas, confundiram transparência com ingenuidade. O livro revela um padrão duro, porém real. Quando todos sabem o que você pretende, alguém se antecipa para bloquear, distorcer ou se aproveitar. Greene não incentiva a mentira, mas expõe uma realidade. O mundo nem sempre reage bem à verdade prematura. O princípio imutável. Discernimento não é ocultação maliciosa. É sabedoria no tempo, no modo e na medida. Quem revela tudo, perde vantagem. Se torna previsível. Entrega poder sem perceber. Já quem age com discernimento, observa antes de falar, entende o ambiente, protege seus planos até que estejam maduros. O verdadeiro poder não está em esconder por medo, mas em saber quando falar e quando silenciar. Conexão bíblica. O prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem as consequências. Provérbios 22:3. Contexto simples do versículo. A Bíblia distingue dois perfis. O simples que age sem avaliar. O prudente que percebe riscos invisíveis. Aqui, se esconder não significa fugir da vida, mas agir com cautela e inteligência diante de ameaças reais. A sabedoria bíblica nunca incentivou exposição desnecessária. Aplicação na atualidade. Hoje, vivemos na cultura da superexposição, opinião imediata, necessidade de validação, compartilhamento excessivo. Muitos problemas modernos surgem porque planos são anunciados cedo demais, decisões são explicadas para quem não precisa saber, intenções são expostas a ambientes hostis. Quem não tem discernimento atrai oposição, gera ruído, perde foco. Já quem entende o valor do silêncio estratégico, protege seus projetos, evita conflitos desnecessários, constrói resultados antes de explicações. Alerta importante: discernimento não é manipulação, também não é mentira, é maturidade. Jesus ensinou a verdade, mas nem sempre respondeu a todas as perguntas. Ele falava quando o tempo era certo. Sem discernimento, a verdade vira armadilha. A transparência vira exposição. A boa intenção vira vulnerabilidade. Fechamento do princípio 2. Nem toda verdade precisa ser dita agora. Sabedoria é saber quando o silêncio protege mais do que a palavra. O segundo princípio imutável do poder nos ensina: falar menos, observar mais e agir no tempo certo. Princípio 3. Humildade estratégica. O orgulho abre portas rapidamente, mas fecha todas depois. O que o livro ensina? No livro, Robert Greene mostra que uma das formas mais rápidas de perder poder é tentar provar superioridade. Ao longo da história, muitos líderes caíram não por incompetência, mas porque quiseram aparecer demais. Ofuscaram aliados importantes, humilharam superiores ou parceiros, confundiram destaque com autoridade. O livro revela um padrão recorrente. Quando alguém se coloca acima dos outros de forma precipitada, desperta resistência silenciosa. O poder não é perdido em confrontos diretos, mas nos bastidores, pela soma de ressentimentos. O princípio imutável. Humildade estratégica não é submissão, é inteligência relacional. Quem age com orgulho, cria inimigos desnecessários, perde aliados, gera oposição silenciosa. Quem age com humildade estratégica, aprende com quem está acima, cresce sem chamar atenção excessiva, constrói influência sólida e duradoura. A verdadeira autoridade não precisa se anunciar. Ela é reconhecida naturalmente. Conexão bíblica. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Contexto simples do versículo. Na Bíblia, soberba não é apenas arrogância verbal, mas a atitude de quem se coloca no centro de tudo.
Humildade, por outro lado, não é pensar menos de si, mas não pensar só em si. A graça, na favor, proteção e crescimento, acompanha os humildes. Aplicação na atualidade. Hoje vivemos na cultura da autopromoção constante, necessidade de reconhecimento imediato, comparação contínua. Muitos sabotam a própria trajetória porque falam demais sobre si, não sabem ouvir, querem reconhecimento antes de resultados. No ambiente profissional, social ou ministerial, o orgulhoso é evitado. O humilde é lembrado. Quem cresce rápido demais, sem maturidade relacional, normalmente cai do mesmo jeito. Alerta importante. Humildade estratégica não é se diminuir, nem aceitar injustiça passivamente. É entender que timing importa, relações importam, caráter sustenta o crescimento. Sem humildade, o talento vira ameaça, a competência gera inveja, o sucesso se torna instável. Fechamento do princípio 3. Quem precisa provar que é grande, ainda não é. O terceiro princípio imutável do poder ensina: cresça em silêncio, aprenda com respeito e deixe que os resultados falem por você. Princípio 4. Reputação. O poder fala baixo, mas a reputação fala por você. O que o livro ensina? O livro mostra que a reputação é um dos ativos mais valiosos e mais frágeis que uma pessoa pode ter. Ao longo da história, muitos líderes perderam autoridade, foram isolados, foram atacados publicamente, não porque erraram gravemente, mas porque permitiram que sua imagem fosse manchada sem reagir com sabedoria. Robert Greene revela um padrão claro. Quando a reputação enfraquece, o poder começa a escapar mesmo antes da queda visível. A reputação funciona como um escudo invisível. Quando ela cai, os ataques se multiplicam. O princípio imutável. Reputação não é aparência. É consistência percebida ao longo do tempo. Você pode ter talento, ter boas intenções, ter conhecimento, mas se sua reputação é instável, sua palavra perde peso, sua influência diminui, sua autoridade é questionada. Quem protege a reputação age com coerência, escolhe bem suas batalhas, entende que tudo comunica. O poder duradouro não se sustenta em discursos, mas em credibilidade construída silenciosamente. Conexão bíblica. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Provérbios 22, 1. Contexto simples do versículo. Na cultura bíblica, o nome representava caráter, honra e legado. Riquezas podiam ser perdidas, mas um bom nome abria portas, gerava confiança, atravessava gerações. A Bíblia ensina que reputação é patrimônio espiritual e social. Aplicações na atualidade. Hoje, reputações são construídas rapidamente, destruídas ainda mais rápido. Na era digital, tudo fica registrado, tudo é interpretado, tudo pode ser distorcido. Muitos perdem autoridade porque reagem impulsivamente, se envolvem em conflitos públicos, falam demais em momentos errados. Quem entende o valor da reputação responde com estratégia, evita exposição desnecessária, pensa no longo prazo. Alerta importante. Proteger a reputação não é viver de aparências nem fingir perfeição. É entender que ações repetidas constroem imagem. Pequenos deslizes constantes minam confiança. Coerência vale mais que discursos. Sem reputação, talento não sustenta. Carisma não protege. Poder não permanece. Fechamento do princípio 4. Quando sua reputação fala, você não precisa se explicar. O quarto princípio imutável do poder ensina: cuide do seu nome. Ele abrirá portas que força nenhuma consegue abrir. Princípio 5. Silêncio e sabedoria. Quem fala demais entrega poder sem perceber. O que o livro ensina? O livro mostra que palavras em excesso enfraquecem a autoridade. Ao longo da história, muitos líderes, estrategistas e figuras públicas perderam influência porque explicaram demais, se justificaram desnecessariamente, falaram no impulso da emoção,
Tentaram convencer quando o silêncio seria mais eficaz. Robert Greene revela um padrão claro. Quanto mais alguém fala para se afirmar, menos poder transmite. O silêncio, quando bem usado, cria mistério, respeito, espaço para observação. Enquanto palavras revelam intenções, o silêncio protege, confunde adversários e fortalece a posição. O princípio imutável. Silêncio não é ausência de voz, é presença de domínio. Quem fala demais perde impacto, se contradiz, se torna previsível. Quem fala com sabedoria, escolhe o momento certo. Usa poucas palavras, deixa que ações comuniquem. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em não precisar delas. Silêncio estratégico não é fraqueza, é maturidade, conexão bíblica. Até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Quando fecha os lábios, passa por inteligente. Provérbios 17, 28. Contexto simples do versículo. A Bíblia ensina que o excesso de palavras expõe falhas, enquanto o silêncio preserva a dignidade. Na sabedoria bíblica, falar pouco não é ignorância, é prudência. O silêncio protege até quem ainda está aprendendo. Aplicações na atualidade. Vivemos na era da opinião constante, resposta imediata, necessidade de se posicionar sobre tudo. Redes sociais amplificam isso. Muitos perdem reputação, oportunidades, respeito, não por atitudes erradas, mas por palavras desnecessárias. Quem domina o silêncio, observa mais, reage menos, escolhe melhor quando falar. Isso gera autoridade natural. Alerta importante. Silêncio não é omissão covarde nem fuga de responsabilidades. É entender que nem todo ataque exige resposta. Nem toda pergunta precisa ser respondida. Nem toda provocação merece atenção. Sem sabedoria no falar, o talento se perde. A reputação se fragiliza. O poder se desgasta. Fechamento do princípio. 5. Palavras revelam, silêncio preserva. O quinto princípio imutável do poder nos ensina. Fale menos, observe mais, e deixe que o peso das suas palavras venha do silêncio que as antecede. Princípio 6. Visão de longo prazo. Quem vive apenas o agora compromete o amanhã. O que o livro ensina? Em As 48 Leis do Poder, fica evidente que a maioria das perdas de poder acontece por decisões imediatistas. Robert Greene mostra que líderes e estrategistas caíram porque buscaram ganhos rápidos, reagiram à pressão do momento, trocaram estratégia por conveniência, ignoraram consequências futuras. O livro revela um padrão histórico constante. Quem não pensa até o fim, constrói a própria queda passo a passo. O poder duradouro não nasce de impulsos, mas de planejamento paciente e visão ampla. O princípio imutável. Visão de longo prazo é a capacidade de sacrificar o agora para proteger o que realmente importa depois. Quem pensa apenas no presente, age por emoção, compromete relações, enfraquece a própria trajetória. Quem enxerga além do momento, escolhe melhor, evita atalhos perigosos, constrói resultados sustentáveis. O verdadeiro poder não está em vencer hoje, mas em continuar firme amanhã. Conexão bíblica. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, 5. Contexto simples do versículo. A Bíblia contrasta dois perfis: o apressado, que age sem pensar; o prudente, que planeja com cuidado. Aqui, fartura não é apenas financeira, mas estabilidade, paz e continuidade. A sabedoria bíblica sempre valorizou processos, não impulsos. Aplicações na atualidade. Vivemos na cultura do imediatismo, resultado rápido, sucesso instantâneo. Muitos tomam decisões que dão prazer momentâneo, trazem ganho rápido, mas cobram um preço alto depois. Na carreira, nos negócios e na vida pessoal, escolhas apressadas geram arrependimentos duradouros. Decisões pensadas constroem legado.
Quem pensa no longo prazo não se desespera com atrasos, não troca valores por vantagens temporárias, mantém coerência mesmo sob pressão. Alerta importante: visão de longo prazo não é lentidão, nem medo de agir. É agir com consciência. Sem visão, estratégia vira reação. Sucesso vira instável. Poder vira passageiro. Toda decisão carrega um futuro embutido. Fechamento do princípio 6. Quem pensa apenas no hoje paga o preço amanhã. O sexto princípio imutável do poder ensina: planeje com paciência, decida com sabedoria e construa algo que resista ao tempo. Princípio 7. Autorresponsabilidade. Quem não assume o controle da própria vida entrega poder aos outros, o que o livro ensina. Em As 48 Leis do Poder, fica claro que pessoas que terceirizam a culpa acabam terceirizando o próprio poder. Robert Greene mostra que muitos líderes caíram porque culparam circunstâncias, culparam pessoas, culparam o sistema, culparam o momento. Enquanto isso, outros, mesmo em cenários adversos, conseguiram se manter firmes porque assumiram total responsabilidade pelas próprias decisões. O livro revela um padrão duro, porém real. Quem se coloca como vítima perde margem de ação. Poder exige responsabilidade. O princípio imutável. Autorresponsabilidade é o ponto onde a maturidade começa. Quem não assume responsabilidade reage em vez de agir. Vive justificando erros, entrega decisões ao acaso. Quem assume responsabilidade aprende com erros, ajusta rotas, cresce mesmo em ambientes difíceis. O verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em assumir controle sobre o que depende de você. Conexão bíblica. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Contexto simples do versículo. Esse texto não fala apenas de punição ou recompensa, mas de consequência. A Bíblia ensina que escolhas geram resultados, atitudes produzem frutos, ninguém colhe o que não plantou. Autorresponsabilidade é reconhecer que nossas ações constroem nosso futuro. Aplicações na atualidade. Hoje é comum ver pessoas culpando o governo, o mercado, a família, o passado. Embora fatores externos existam, viver preso a eles paralisa. Na prática, quem assume responsabilidade cresce. Quem transfere culpa estagna. No trabalho, nos negócios e na vida, líderes assumem erros. Imaturos apontam culpados. Autorresponsabilidade devolve poder ao indivíduo. Alerta importante. Assumir responsabilidade não é carregar culpa eterna, nem ignorar injustiças. É entender que você não controla tudo, mas controla suas respostas, controla suas decisões, controla sua postura. Sem autorresponsabilidade, aprendizado não acontece. Evolução é bloqueada. Poder é sempre instável. Fechamento do princípio 7. Enquanto você culpa, alguém decide por você. O sétimo princípio imutável do poder nos ensina: assuma suas escolhas, aprenda com os erros e retome o controle da própria trajetória. Princípio 8. Discernir conflitos. Nem toda batalha merece sua energia. O que o livro ensina? Em As 48 Leis do Poder, Robert Greene deixa claro que muitas pessoas perdem poder por escolher batalhas erradas. Ao longo da história, líderes e estrategistas entraram em conflitos desnecessários, reagiram a provocações menores, gastaram energia com inimigos irrelevantes, venceram discussões, mas perderam posições. O livro revela um padrão recorrente. Quem luta todas as batalhas acaba exausto e vulnerável. Conflitos mal escolhidos drenam foco, recursos, reputação. Enquanto isso, adversários mais estratégicos observam e aguardam. O princípio imutável. Discernir conflitos é saber quando agir e quando recuar. Força verdadeira não é reagir a tudo, mas escolher com sabedoria onde investir energia. Quem entra em todo conflito se desgasta, se expõe,
perde clareza. Quem discerne, preserva recursos, mantém autoridade, escolhe batalhas que realmente importam. Evitar um conflito não é fraqueza, é inteligência estratégica, conexão bíblica. O homem sábio evita o mal, mas o insensato avança e sofre as consequências. Provérbios 14:16. Contexto simples do versículo. A Bíblia não glorifica confronto constante. Ela valoriza a prudência. O sábio percebe riscos, evita conflitos inúteis, protege a própria trajetória. Já o insensato confunde coragem com impulsividade. Aplicação na atualidade. Vivemos em uma era de conflitos constantes, polarização, provocações públicas, disputas de opinião. Muitos perdem paz, reputação, oportunidades, porque entram em debates que não mudam nada, não produzem frutos, só geram desgaste. Quem discerne conflitos, escolhe o silêncio, muda de ambiente, foca no que constrói. Isso é maturidade. Alerta importante: discernir conflitos não é covardia nem omissão diante do que é essencial. É entender que há lutas necessárias e lutas desnecessárias. Sabedoria é saber a diferença. Sem discernimento, conflitos se acumulam, energia se esgota, poder se dissolve. Fechamento do princípio. 8. Quem reage a tudo acaba dominado por qualquer coisa. O oitavo princípio imutável do poder ensina: escolha suas batalhas, proteja sua energia e preserve o que realmente importa. Princípio 9. Adaptabilidade. Quem não se adapta, perde espaço, mesmo sendo forte. O que o livro ensina? Em As 48 Leis do Poder, Robert Greene evidencia que rigidez é uma das maiores causas de queda. Ao longo da história, muitos líderes e impérios ruíram porque insistiram em estratégias ultrapassadas, resistiram a mudanças inevitáveis, confundiram tradição com imobilidade, ignoraram novos cenários. O livro revela um padrão recorrente. Quem não se adapta ao contexto acaba sendo substituído por quem se ajusta melhor. O poder não desaparece de repente. Ele escorre lentamente quando a adaptação é ignorada. O princípio imutável. Adaptabilidade é a capacidade de mudar a forma sem perder a essência. Quem é rígido, quebra sob pressão, reage tarde demais, perde relevância. Quem é adaptável, aprende rápido, ajusta rotas, preserva a influência. Adaptar-se não é incoerência, é sabedoria aplicada ao tempo presente. Conexão bíblica. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Eclesiastes 11:4. Contexto simples do versículo. A Bíblia ensina que esperar condições perfeitas paralisa. O texto mostra que mudanças sempre existirão, riscos sempre estarão presentes. O sábio não fica paralisado pelo cenário. Ele ajusta sua ação conforme o tempo, sem deixar de agir. Aplicação na atualidade. Vivemos em uma era de mudanças rápidas, tecnologias novas, mercados instáveis, transformações constantes. Muitos perdem espaço porque se apegam ao que funcionou no passado. Resistem a aprender algo novo. Ignoram sinais claros de mudança. Quem se adapta, permanece relevante. Encontra novas oportunidades. Atravessa crises com menos perdas. Adaptabilidade hoje é sobrevivência estratégica. Alerta importante. Adaptar-se não é abandonar princípios nem mudar valores conforme conveniência. É entender que métodos mudam, contextos mudam, estratégias precisam evoluir. Sem adaptação, o talento fica obsoleto, a experiência perde valor, o poder se esgota. Fechamento do princípio. 9. Quem se recusa a mudar acaba sendo mudado pelas circunstâncias. O nono princípio imutável do poder ensina: seja firme nos valores, flexível nos métodos e atento aos sinais do tempo. Princípio 10. Poder com propósito. Todo poder sem propósito termina em queda.
O que o livro ensina? Ao longo de As 48 Leis do Poder, fica evidente que o livro revela como o poder funciona, mas não define para que ele deve servir. Robert Greene expõe estratégias, jogos de influência e disputas históricas, mas também deixa um rastro claro. Muitos personagens alcançaram poder e depois perderam tudo. Por quê? Porque usaram o poder apenas para controle, apenas para vantagem pessoal, apenas para dominação. O livro mostra, mesmo sem dizer explicitamente, que poder sem direção se torna autodestrutivo, o princípio imutável. Poder é uma ferramenta, não um fim. Quando o poder vira objetivo final, o caráter se corrompe, as relações se rompem, a queda se torna questão de tempo. Quando o poder serve a um propósito maior, ele se sustenta, ele constrói, ele deixa legado. O verdadeiro poder não está em dominar pessoas, mas em influenciar para algo que permanece. Conexão bíblica. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Lucas 12:48. Contexto simples do versículo. Jesus ensina que responsabilidade cresce junto com a autoridade. Na visão bíblica, poder é empréstimo, influência é responsabilidade. Autoridade exige prestação de contas. Quanto maior o alcance, maior o compromisso com o bem. Aplicações na atualidade. Hoje, vemos líderes sem propósito, influência sem direção, sucesso sem significado. Muitos alcançam posições altas, mas vivem vazios, inseguros e instáveis. Quando o poder não serve a algo maior, decisões se tornam egoístas, relações se tornam utilitárias. A queda se acelera. Já quem entende propósito, usa influência para construir. Toma decisões com consciência. Pensa em legado, não apenas em ganhos. Alerta importante. Poder com propósito não é perfeição nem ausência de erros, é direção. Sem propósito, o poder corrompe, a autoridade oprime. O sucesso se esvazia. Com propósito, o poder edifica. A influência inspira. O legado permanece. Fechamento final do vídeo. O poder que não serve a nada maior acaba servindo apenas ao ego. O 10º princípio imutável do poder conclui: busque influência, mas submeta o poder a um propósito maior que você. Se esses princípios fizeram sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal Princípio Imutável. Antes do poder, existe um princípio.